Pais amados, é uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui à disposição do Reino para transmitir aquilo que Ele quer transmitir esta noite. Vamos orar, eu peço que curvem as vossas cabeças. Pai, eu te rendo graças, louvor e adoração, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Espírito Santo, meu amigo, Tu tens a liberdade de me usar, pois eu me coloco à Tua disposição, como canal de bênção aqui nesta noite. Eu me esvazio de mim, para que Tu me enchas, e que as palavras que saírem da minha boca sejam como torrentes de água, e regue os corações. Fique à vontade, Espírito Santo. Amém. O tema da minha ministração é rendição e obediência ao Senhor. Este tema o Senhor me deu o ano passado, exatamente nesta mesma época em que nós estávamos concluindo o primeiro ano, assistindo a aula Ministério Prático, lecionada pelo pastor Jackson. E ao entrarmos na nave da igreja, quando eu me sentei ao lado do meu filho Nicolas, ele olhou para mim e disse: mãe, o próximo ano seremos nós, estaremos aqui ministrando. O que a senhora vai falar? E eu disse: meu filho, nós temos um ano pela frente. Muita coisa pode acontecer. Mas, irmãos, eu confesso que naquele dia, eu não me concentrei mais naquela aula. Eu baixei a minha cabeça e eu disse: Espírito Santo, o que é que Tu queres transmitir naquela noite? Porque eu quero ser usada totalmente, inteiramente por Ti. E naquela noite, o Senhor me deu a palavra obediência. Muitos decidem falar sobre a fé. Realmente a fé, ela é indispensável, ela é imprescindível na vida de um crente. A fé, ela nos faz alcançar o impossível, o sobrenatural. Amém. Mas a obediência e a rendição ao Senhor, ela é o passaporte que nos leva a reinar com Cristo. Amém. E falando sobre a fé, que está em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a obediência e a rendição, ela é o passaporte que nos levará ao nosso destino final. Então, eu vou ler aqui em Filipenses, que é o tema, que é o texto principal, que diz, Filipenses 2, 5-8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Que nome precioso! Este é o nome de Jesus. Então, primeiramente, nós temos que estar rendidos. Porque se não estamos rendidos ao Senhor, nós não conseguiremos obedecer o tempo todo. Mas quando estamos rendidos ao Senhor, nós estamos entregues em todo o tempo em suas mãos. A obediência de Jesus fez com que Ele deixasse a sua divindade, deixou seu status divino e Ele se esvaziou da sua natureza divina. Se fez semelhante aos homens, deixou a sua glória
e esvaziou-se de si mesmo. Sendo homem, ele se humilhou, se fez servo, sendo servo, ele se entregou até a morte. E tudo isso porque ele estava rendido ao seu Pai. E ele ainda desceu até mais. Ele desceu até as regiões baixas da terra. Ele desceu até a região da sombra da morte. Porque ele estava rendido. Ele estava rendido totalmente a seu Pai. E quando ele diz em Lucas 23 e 46, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ali estava rendido totalmente ao seu Senhor. A nossa obediência, antes de nos levar a lugares altos, ela nos fará primeiramente descer. Nos fará parecer que estamos perdendo. Nos fará parecer que estamos perdendo. Mas a nossa obediência, ela nos leva a abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos sonhos, do nosso eu. E nos fará. É preciso obedecer para deixar de pensar como eu penso e pensar como aquele que está me dando a ordem. Quando decidimos obedecer, temos que ter o mesmo sentimento de abrir mão. E é por isso que muitas vezes temos dificuldade de obedecer, porque não queremos abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, e se render totalmente ao Mestre, aquele que nos guia, que nos direciona, que sabe de todas as coisas. Ele é tremendo. A obediência, ela vai matar o nosso eu, que ainda governa dentro de nós, para que Jesus governe em nós. Quando eu obedeço, há em mim o mesmo sentimento que teve em Cristo, de que estou fazendo aquilo que o Pai quer que eu faça. Aleluia. E não há em mim maior contentamento. Não há em mim nada mais que me satisfaça do que estar no centro da vontade daquele que me criou. Quando nos rendemos, nada mais consegue nos abalar, pois estamos no estado de completa humilhação perante o Senhor. Se humilhar diante de Deus é ser exaltado por Deus, por aquele que criou todas as coisas. Não é que você que se exalta, é Ele que te exalta. Não é você que se escolhe, é Ele quem te escolhe. Não é você que se capacita, é Ele quem te capacita. É Deus que te levanta, Deus que te chama. Não tem quem possa te parar. Não tem quem possa te parar, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Ele vai te colocar, sim, no cenário do propósito que Ele tem com você. Ele vai te colocar no lugar que Ele preparou para você. E eu quero contar um pequeno testemunho que eu passei há alguns anos, quando eu passei grandes adversidades na minha vida. E eu fugia do meu chamado, me escondia daquilo que Ele tinha para mim. Chegou a um ponto de eu dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu não quero mais fugir do que tu tens para a minha vida. E um dia, na minha cozinha, eu conversei com o Espírito Santo. E eu disse: Espírito Santo, eu não quero mais andar na minha vontade nem no meu querer. Eu quero ser guiado inteiramente, totalmente por Ti. Eu me rendo diante da Tua vontade. E com uns 3 dias depois, eu estava assistindo uma live com Theo Hayashi.
E ele citou uma frase que me impactou. E foi uma resposta de Deus para mim. Ele disse: quando andamos em águas rasas, nós iremos aonde queremos. Mas quando andamos em águas profundas, o rio nos leva. O Espírito nos leva. Não somos nós mais que nos conduzimos, mas é Ele quem nos conduz. Porque Ele sabe o caminho certo, Ele sabe o destino certo. E a melhor coisa que tem é nos rendermos aos pés do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Então se renda aos pés do Mestre. Se renda aos pés daquele que te criou. Se renda e Ele fará acontecer. Porque Ele é especialista em fazer o sobrenatural. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que faz coisas impossíveis e absurdas que nós não conseguiremos fazer com o nosso braço. Mas quando Ele estende a mão, não tem quem possa fazer voltar atrás. Porque Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos. Aquele que faz cessar as guerras até o confim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Que Deus tremendo é esse que nós servimos? É um Deus poderoso. Ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Seja exaltado, Senhor. Tu és exaltado. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Eu creio que a tua presença está inundando cada coração neste lugar. Cada coração que chegou aqui triste, tu és aquele que alegra. Porque quando a tua presença chega, até a alegria ela tem que saltar. Oh, aleluia. Cada coração que chegou aqui cansado, que tu venha renovar as forças, porque Ele renova as forças. Ele é um Deus tremendo e poderoso. Então que você possa dar mergulhos profundos e voos altos na presença desse Deus. Que você não canse de caminhar na presença dEle. Que Ele vai renovar as suas forças. Porque Ele é Deus. E Ele confia em você. Ele confia em você. Não foi à toa. Ele nos colocou aqui, porque aqui nessa escola foi apenas um mergulho de muitos que iremos dar na presença dEle. Aqui não é o fim, é apenas o começo. E eu sei que daqui muitos irão descobrir o seu verdadeiro chamado. O seu verdadeiro chamado. Deus vai abrir a sua mente, porque todo bloqueio de mente Deus vai desbloquear. Amém. E Ele vai trazer entendimento e clareza daquilo que Ele quer para você. Amém. Porque o propósito dEle vai se cumprir. Amém. Quando você se posicionar e se render aos pés dEle, amém, Ele irá cumprir tudo o que Ele tem para você. Amém. Então eu agradeço a oportunidade e digo que é uma grande honra. Uma grande honra estar à disposição do reino. Porque foi para isso que nós viemos. Foi para servir, não foi para ser servido. Foi para servir ao Rei. Ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós viemos para servir a Ele. Então se coloque na posição de servo. E quando a gente se coloca na posição de servo, a gente não escolhe para onde vai. A gente faz com excelência aquilo que Ele nos convocou para fazer. Então se coloque na posição de servo. Entenda que você está aqui servindo, não é a homens, é ao reino. E Ele vai te abençoar. E Ele vai te exaltar.
Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. E cada um que venha passar por este altar, que venha ser abençoado e venha ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém.